300 advogados e contabilistas participaram do seminário de prestação de contas de campanha. Os participantes do seminário sobre contas de campanha receberam o livro Partidas Dobradas, Eleições 2014. O OAB Ceará entrega doação ao IPRED. Acompanhe as imagens da semana no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas dos concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil no programa OAB na TV Mundo Jurídico. Trezentos advogados e contabilistas lotaram o auditório do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará na abertura do Seminário de Prestação de Contas de Campanha. O seminário foi realizado numa parceria da OAB Ceará e CRC Ceará com o apoio do TRE. O presidente da OAB Ceará, Valdetário Monteiro, e do CRC Ceará, Clara Germana Rocha, abriram o evento, ao lado de outras autoridades do direito, da contabilidade e da justiça eleitoral. O objetivo do seminário é atualizar os profissionais do direito e da contabilidade sobre as novas regras da justiça eleitoral para a prestação de contas dos candidatos, que estarão em vigor nas eleições deste ano. Um dos momentos mais importantes para o candidato, e eu diria até para o eleitor também, que depois pode acompanhar os gastos de campanha, é a prestação de contas. Daí o Conselho Regional de Contabilidade, com a Ordem dos Advogados do Brasil, ter essa preocupação em capacitar, esclarecer tanto advogados como contadores. Além disso, nós procuramos dar um conhecimento técnico na área de direito eleitoral, para facilitar o trabalho dos profissionais nesse período que é tão importante para a democracia. E o cidadão comum, ele vai conhecer também, na prestação de contas, a transparência da campanha daquele candidato que pretende chegar ao cargo almejado. Isso faz com que a atenção no período eleitoral seja maior em relação aos gastos de campanha. O Ceará, há poucos dias, foi noticiado no cenário nacional como um dos estados que tem o maior volume de gastos de campanha. Nós precisamos saber aonde está sendo gasto esses valores para que o eleitor tenha a ideia livre de exercício do voto. Entre as novidades da resolução está a judicialização da prestação de contas, a obrigatoriedade da assinatura de um contabilista e o acompanhamento do processo por parte de um advogado. Ainda segundo a resolução, advogados e contadores passam a ser solidários na prestação de contas que enviarem à Justiça. Tanto os profissionais de contabilidade como os advogados são importantes, fazem parte da campanha eleitoral, principalmente agora de 2014, porque nós estamos aí na obrigatoriedade da assinatura dessas prestações de conta nas campanhas eleitorais. Então, a parceria desses dois profissionais é muito importante, até porque é uma área que acaba ligando uma à outra, uma no aspecto contábil e a outra no aspecto jurídico. Chamaria atenção principalmente no que se trata da obrigatoriedade da assinatura do profissional de contabilidade e do advogado nas prestações de conta, porque eles respondem solidariamente às prestações de conta. Então, se houver algumas irregularidades, falta de informações nessas prestações de contas, esses profissionais responderão. Então, além da grande conquista que nós conseguimos na resolução, no seu artigo 33, mas também a gente carregou com a gente a questão da responsabilidade. Então, nós temos uma certa atenção a quem nós vamos prestar conta e quais são os candidatos, a lisura de todo o processo. O conselheiro corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios, Hélio Parente, também propôs a mesa de instalação do seminário, que teve a participação do presidente da Comissão de Ética na Política da OAB Ceará, Tarcísio José Silva. O fato de ter o contador responsável pela prestação de contas eleitorais, bem como advogado, representante jurídico perante essa conta, porque até então a Justiça Eleitoral, as normas eleitorais, só responsabilizavam o candidato. E o candidato usava como excludente de responsabilidade aquele argumento de que não era contador, de que não sabia tratar a contabilidade. Agora, esse excludente de responsabilidade, que sempre foi uma coisa utilizada pelo candidato quando tinha algum problema na sua prestação de contas, deixa de existir, porque agora é necessário que o contador assine a prestação de contas junto com ele. Então, assim, para os efeitos de controle, de campanha, de conta eleitoral, foi muito importante essa nova norma dentro da resolução de arrecadação e doação eleitoral. O representante do Conselho Federal da OAB, Leonardo Carvalho,
falou sobre os aspectos legais das eleições de 2014. O conselheiro destacou ser importante a participação de advogados e contabilistas para que atuem com o mesmo propósito nessa campanha eleitoral. A Ordem dos Advogados do Brasil, em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade, trazem mais uma vez uma grande oportunidade para a sociedade debater esse importante tema que é a prestação de contas de campanha. Muito se discute a utilização de gastos excessivos, abuso de poder econômico, que muitas vezes não são destacados, descobertos por falta de transparência no uso desses recursos utilizados em campanhas eleitorais. Então, a partir dessa premissa, dessa iniciativa, a OAB convidou diversos advogados, contadores e a sociedade em geral para, nesta oportunidade, debater esse importante tema. Oportunidade que a nossa manifestação dirá respeito às inovações que o Tribunal Superior Eleitoral trouxe nas resoluções para este ano. Podemos destacar, principalmente, a obrigatoriedade do advogado compor a assinatura da prestação de contas final, o que, de certa forma, amplia o alcance da atividade do profissional do direito nas campanhas eleitorais e do contador, além de inúmeras outras questões que iremos debater aqui em conjunto com os advogados e contadores. O presidente da OAB Ceará anunciou a realização do seminário também nas subseções da OAB no interior. Limoeiro do Norte, Juazeiro do Norte e Sobral deverão ser as primeiras cidades atendidas. O seminário é gratuito e as inscrições podem ser feitas pelo site do CRC. Os participantes do seminário sobre contas de campanha receberam o livro Partidas Dobradas Eleições 2014. O livro é uma publicação conjunta do Conselho Federal da OAB e do Conselho Federal de Contabilidade. O OAB na TV Mundo Jurídico conversou com um dos organizadores e traz para você um resumo das modificações de legislação importantes para quem vai trabalhar nestas eleições. A legislação traz uma série de mudanças esse ano. É bem tocante e a essência maior de nós estarmos qualificando os profissionais da contabilidade, os profissionais do direito, é o que traz o artigo 33, no seu parágrafo 4º, onde coloca a obrigatoriedade de que, além do candidato, deverá assinar a prestação de conta os profissionais da contabilidade e obrigando também a nomeação de a profissional do direito, de um advogado na prestação de conta. Por que isso? Porque até a legislação anterior, até as eleições de 2012, o processo de prestação de conta era um processo administrativo. Da primeira prestação de conta parcial, a segunda e a final, devem registrar pelo princípio da competência, os atos e fatos que aconteceram naquele período. Se o candidato deixar para registrar apenas na prestação de contas final uma arrecadação ou uma realização de despesa que aconteceu em agosto e ele não registrar isso na prestação de contas de setembro, está faltando com a transparência, vai ser uma falha que o Tribunal Eleitoral vai apontar e essa falha, somada a várias outras falhas, pode levar a uma rejeição de contas. Portanto, eu conclamo aos profissionais da contabilidade, aos profissionais do direito, que nós possamos estar de forma protagonista, atuante, lado a lado, orientando os nossos clientes e zelando pelos seus patrimônios, zelando pelas suas vidas, no caso, a vida do candidato, que é a vida pública. O Conselho Federal da OAB e a OAB Ceará enviaram uma carta ao governo do estado do Ceará solicitando providências para o sistema penitenciário estadual. O envio do documento com as reivindicações, que também é destinado a autoridades nacionais e locais ligadas à Justiça, foi decidido depois da realização de uma série de visitas de inspeção a unidades prisionais cearenses. E para conhecer as principais reivindicações, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará e vice-presidente da Coordenação de Acompanhamento do Sistema Carcerário do Conselho Federal da OAB, Dr. Márcio Vitor Meia de Albuquerque. Dr. Márcio, é um prazer tê-lo aqui conosco novamente. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa, Hervédio. Dr. Márcio, a Comissão de Direito Penitenciário da OAB Ceará, juntamente com o Conselho Federal, decidiu elaborar uma carta e destinar para as autoridades, solicitando uma série de providências no que diz respeito ao sistema carcerário, ao sistema prisional cearense. Eu lembro que já ao longo dos últimos anos, a OAB vem realizando visitas de inspeção nas delegacias e nos presídios. Queria que o senhor inicialmente fizesse aqui, resgatasse o histórico de qual é a realidade dos presídios e do sistema carcerário cearense. Muito bem. A Comissão de Direito Penitenciário da Ordem dos Advogados, juntamente com a própria diretoria da OAB,
ela vem fazendo, no decorrer desses anos, inúmeras visitas, inspeções a unidades penitenciárias, cadeias públicas, presídios, não é? Delegacias de polícia, tanto na capital, região metropolitana, bem como no interior do estado do Ceará, né? Então, nós fomos a Aracati, nós fomos a Tianguá, nós fomos a Maranguape, dentre outras cidades. E o que nós notamos? Apesar do governo do estado ter se esforçado, aí no decorrer desses anos nós notamos que houve construções, houve até de certa forma alguma melhoria, mas isso não é suficiente. Nós notamos aqui, destacamos aqui um quadro de superlotação, problemas de fuga, de motins, não é? E quando foi em abril, a coordenação nacional do sistema carcerário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, em virtude desse quadro que estava sendo apresentado aqui no estado do Ceará, ela veio aqui, uma equipe de cerca de 15 conselheiros lá da OAB Federal, e nós realizamos visitas, inspeções, e quando foi em determinada data, nós fizemos também uma audiência pública na Ordem dos Advogados, onde participaram inúmeras autoridades, inclusive a própria Secretaria de Justiça, promotores, defensores públicos, não é? Com os conselheiros da OAB também. E diante desse quadro, inclusive o Poder Judiciário, os juízes da Vara de Execução participaram também, nós elaboramos uma carta em que todos foram ouvidos, todos deram a sua opinião, como poderia melhorar, não é, de alguma forma, o sistema carcerário aqui no estado do Ceará. Então foi elaborada uma carta e dentro dessa carta nós temos cerca de 18 sugestões. É bem verdade que a OAB já tem até ação civil pública pedindo interdição, mas essa é mais uma medida de caráter estadual que está tendo uma dimensão nacional. Essa carta foi inclusive enviada para autoridades no cenário nacional, dentre eles o CNJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, o DEPEN, o Ministério da Justiça, órgãos internacionais, por exemplo, como a OEA, exatamente para que todos possam ter noção do que está acontecendo aqui e do que a OAB tem presenciado. Durante as visitas, a Comissão de Direito Penitenciário, acompanhada por vários advogados, diversos advogados da comissão, chegou a encontrar alguma dificuldade no que diz respeito a entrar nos presídios da região metropolitana? Isso, nós sentimos um problema, né? Na realidade, nós fomos barrados numa unidade penitenciária que fica localizada na região de Itaitiga, conhecido como CPPL-1. Não é? E nos causou uma estranheza aqui dali, até porque a Ordem dos Advogados, através do seu próprio estatuto, ela tem prerrogativa para fazer fiscalização e inspeção em qualquer unidade penitenciária da federação, né? Então isso nos causou uma certa estranheza, porque nós fomos para lá exatamente para contribuir, para preparar um relatório, inclusive fazemos elogiamos quando realmente é reconhecido o trabalho do governo do estado, nós reconhecemos, como é o caso de certos projetos sociais, etc. Então aquilo dali nos gerou realmente uma espécie de revolta daquele quadro. E diga-se passagem, nós estávamos acompanhados de 2 juízes da Vara de Execução Penal, bem como nós estávamos com a escolta de mais de 20 agentes do GAT. E a própria, lá no presídio, existe também os agentes penitenciários que estavam lá a contento e poderiam realizar essa visita conosco. Então, a Secretaria de Justiça, o governo do estado, impediu essa visita, nós não sabemos a razão, e isso gerou um desconforto na sede da Ordem dos Advogados. E feriu o Estatuto da Ordem. Exatamente, feriu o Estatuto da Ordem dos Advogados, inclusive o próprio Estado Democrático de Direito, porque quando você assaca alguma coisa contra uma comissão, contra a Ordem dos Advogados, você fere o Estatuto da Ordem dos Advogados e fere o Estado Democrático de Direito. Foi isso que aconteceu, não é? Mas nós realizamos também outras visitas, nós fomos à Delegacia de Capturas. Para se ter ideia, nós temos um problema gravíssimo, é um dos primeiros pontos que está na nossa carta, que nós estamos batendo há muito tempo, é que não pode haver preso dentro de delegacia, em xadrez de delegacia. Eu lembro bem no início das visitas, que o senhor esteve aqui em outras oportunidades com a gente, e uma das principais reivindicações era realmente o esvaziamento dos xadrezes nas delegacias. É verdade, porque muitas vezes eram utilizados policiais e deixavam de cumprir o seu papel na investigação para cuidar de preso. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você tem o preso no xadrez de delegacia, aquilo dali prejudica o trabalho policial. Não é só a questão dos direitos do preso que está se falando aqui.
Nós estamos aqui defendendo a própria sociedade, o direito de ir e vir. Veja que uma delegacia, não é como é o caso, por exemplo, agora de Maracanaú, em que lá tem um quadro de quase 50 presos numa delegacia de polícia. Isso é um perigo para a sociedade. Ocorrem fugas, mutins, era o caso também de Maranguape, da própria Capturas, que é localizada ali no centro da cidade. Então, prejudica a própria segurança da população. Aquele policial que está lotado ali na delegacia, o delegado, o escrivão, o inspetor, o serviço dele não é fazer serviço de carceragem de preso. O serviço do delegado, da Polícia Civil, é fazer a investigação, é fazer bons inquéritos, é fazer o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência, é receber a população. Tanto isso é verdade que a delegacia é localizada em um ambiente de muita movimentação. Ela está dentro, em locais urbanos, próximo da população. E, então, é inconcebível que o preso fique em delegacia. Há estados, por exemplo, aqui próximo a nós, o de Pernambuco, que não há mais carceragem dentro de delegacia. Então, isso prejudica profundamente o trabalho policial, a segurança da população, a questão dos direitos dos presos. O preso, ele tem que ficar, uma pessoa, mesmo no caso do preso provisório, ele tem que ficar no presídio. Com o advogado criminalista, ele tem que tratar com ele dentro do presídio, lá que ele vai poder ter a visita da família, lá que ele vai poder ter alguma espécie de reinserção social, de trabalho social. Então, o preso dentro de delegacia, ele, muitas vezes, na maioria dos casos, ele não tem banho de sol, ele não tem contato com a família, é mais difícil o contato com o advogado, porque um ambiente de delegacia é bem mais precário. Essa mistura, digamos assim, de presos acaba dificultando, inclusive, um princípio fundamental da individualização da pena, é verdade? Com certeza. O que acontece? Nós encontramos casos de presos dentro de delegacia que passavam meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses ali dentro, não é? Então, é a tal história. Mesmo o preso provisório, ele não pode ficar naquele tipo de ambiente. Nós encontramos surtos de doenças, de tuberculose, de sarampo, de catapora, foi o caso, por exemplo, de Maranguape, em que os próprios policiais, eles foram acometidos também por essas mazelas. Isso é um grande risco, isso é uma falta de respeito com o trabalho policial, isso é uma falta de respeito com os direitos humanos, isso é uma falta de respeito com a própria população que ali reside. Então, você não tem uma paz social ali dentro. Então, é o primeiro ponto que está sendo discutido. Outro, é claro que aqui nós temos o quê? Nós temos um número aí, que no sistema carcerário, como um todo, nós temos mais de 20 mil detentos. Certo. E qual é a grande carência? Aqui no Estado. Certo. Nós estamos pedindo nessa carta, já de início, em regime de urgência, 3.000 vagas para o regime fechado, 3.000 vagas para o semiaberto, fora vagas para o manicômio judiciário, para os hospitais que tratam dos presos, aqueles que estão no sistema penitenciário. Então, nós estamos pedindo vagas porque é uma necessidade. Para amenizar esse problema da superlotação. Isso ainda não é suficiente, porque nós temos uma ótica, não é, que há, aqui no estado do Ceará, cerca de 10.000 mandatos de prisão em aberto. Então, ainda precisaria mais. Mas a grande questão, Evelto, eu diria que não é só a construção de vagas. Certo. Nessa carta, nós deixamos bem claro que as vagas, na realidade, não é nem mais vagas isso aí. Certo. É uma substituição. Porque no interior do estado, as cadeias públicas em vários locais, apesar do governo ter construído algumas, não se pode negar o trabalho deles, existem várias comarcas em que a cadeia pública está destruída. É o caso de Tianguá, é o caso de Aracati, não é? Então, é um problema. Então, tem que haver uma substituição disso, tem que ser criada tanto vaga no interior como na capital. E, além disso, essa vaga não é só o espaço físico, não é só um local para você despejar o preso. Esse cidadão que vai para o sistema penitenciário, ele com certeza ele vai retornar para o seio da sociedade. Seja através do cumprimento da própria pena, seja através de um benefício, se ele for preso provisório, né? Seja através da progressão. E ele deve retornar
de forma que ele possa conviver com a sociedade. E o que nós constatamos, apesar de existirem alguns projetos sociais, é que a maioria dos detentos, ele reincide. Certo. Não há ressocialização. Então, o que é que acontece? O preso, ele tem que ter uma ocupação. O preso, ele tem que ter um trabalho, ele tem que ter um estudo durante 8 horas. Para você ter ideia, eu estudo fora, eu faço doutorado fora e já conheci presídios, tanto aqui no Brasil, em vários estados, como também em Portugal. E em vários locais, o que é que se nota? O preso, ele de alguma forma, ele custeia a sua hospedagem ali dentro do presídio. Então, claro que o Estado tem que fazer a parte dele, mas o preso, ele tem que ter um trabalho, ele tem que ter uma ocupação. Isso pode até gerar o chamado pecúlio, um salário para o preso. Essa ocupação aqui não está sendo oferecida? Muito pouco, muito pouco. Já existe um trabalho, a Secretaria de Justiça já é um percentual aí de que cerca de 18% dos presos têm uma ocupação, mas ainda é muito pouco, apesar do esforço do governo do Estado. Um outro ponto aqui que eu vejo na carta tão importante quanto os outros, diz respeito à oferta de mais equipamentos para o monitoramento eletrônico, a utilização dos já existentes, não é verdade? Aqui o Estado do Ceará, é bom que se diga que houve nesse último mês, por exemplo, a entrega do chamado Bariscan, que é aquele espécie de raio-x em que tudo que a pessoa leva no corpo, etc., é possível identificar com Bariscan, aquilo é muito importante. Então já existem alguns sistemas desse aqui na região metropolitana e isso foi uma atitude muito boa do governo do Estado, inclusive pioneira no Brasil, não se pode negar. Só que ainda é pouco, não são em todas as unidades, também no interior isso não existe, pelo contrário, não é? E também o que nós apontamos aí nessa carta é que ainda é muito pequeno a utilização do monitoramento eletrônico. Esse monitoramento eletrônico ele é feito em que caso e como funciona o sistema? O monitoramento eletrônico ele pode ser feito tanto para preso provisório, aqueles crimes menores, etc., dependendo da pena. No lugar dele pegar uma prisão, ele pode responder o processo de liberdade com um monitoramento, então vamos supor, uma prisão domiciliar. Como é que ficaria a fiscalização disso, a escolta disso? Não, é impossível com a quantidade, com a situação que nós vivenciamos aqui no nosso estado e no Brasil, é impossível isso. Então, o que é que acontece? É utilizado uma espécie de tornozeleira ou então uma pulseira em que a movimentação desse cidadão, desse réu, dessa pessoa que responde o processo, que está usando esse equipamento, ela fica delimitada. Certo. Então teria uma espécie central que ficaria acompanhando isso. Se porventura ele descumprisse isso, não é? Se ele saísse daquele local, não é? Ou então daquele raio que ele é permitido ele transitar, aí evidentemente ele estaria descumprindo o benefício e poderia voltar para o presídio. Pode até servir para o regime semiaberto, já que aqui no estado do Ceará é muito carente a oferta de vagas para o regime semiaberto. Inclusive, nós estamos pedindo aí 3.000 vagas para o regime semiaberto. Então, claro que tem que ter a vaga, mas a questão também do monitoramento eletrônico através desses equipamentos pode ser muito positivo e até um custo menor. Mas é evidente que isso, para funcionar, tem que ter uma central de monitoramento, pessoas treinadas para isso e equipamentos que funcionem a contento. Doutor Márcio, a OAB Ceará e o Conselho Federal da OAB estão também sugerindo ao governo do Estado que crie uma secretaria, uma pasta específica para tratar desta questão carcerária, não é verdade? Exatamente. O que se nota é que a Secretaria de Justiça, ela trata uma pasta muito ampla, são muitos assuntos, não é? Apesar dos esforços que tem lá, são pessoas muito talentosas que estão ali, brilhantes inclusive, não é? Mas o que é que se nota? Inclusive nos outros estados, já existe essa experiência, aliás, é uma experiência que já foi comprovada, que é positiva, que esse tipo de assunto, por ser um assunto muito importante, por ser muito específico, precisa haver uma pasta, uma secretaria exclusiva para os assuntos carcerários, para o assunto penitenciário, inclusive com dotação orçamentária, financeira, tendo sua autonomia total.
Então, isso pode facilitar o trabalho do gestor nesse tipo de assunto. Porque, veja, é claro que há uma divisão em todo o Estado, mas são muitas unidades penitenciárias. É um trabalho que envolve segurança, é um trabalho que envolve gestão, pessoal, não é? Então, é realmente delicado e, além disso, envolve a vida humana. Então, seria mais do que justo que houvesse uma pasta voltada para isso. E no tocante aos hospitais penitenciários, nós entendemos, e que já está sendo feito em outros estados, que isso deve ter também a liderança da Secretaria da Saúde. É outro ponto que está sendo também colocado aí nessa carta. Nós detectamos, por exemplo, que muitos presos, eles ficam aonde? Eles ficam ali nos corredores do IJF, de unidades, de hospitais comuns, porque não há vaga suficiente nos hospitais penitenciários que são da gestão da Secretaria de Justiça. Então, sempre fica esse problema, né? O hospital penitenciário, o Otávio Lobo aqui, que já é muito antigo, ele tem além de pouca estrutura, ele não tem condição de cuidar de casos mais graves. Então, esse preso, essa pessoa que responde de alguma forma a processo ou até já foi condenada, ela vai para o hospital comum. E no hospital comum também tem um problema, que lá muitas vezes há uma mistura do preso com o paciente comum, já que o próprio hospital, os hospitais públicos, há uma superlotação. Então deve ficar também a cargo da Secretaria de Saúde isso e deve haver uma delimitação do espaço reservado para o preso, até para a questão de segurança da população. O governo do estado ele possui um cadastro de reserva de agentes penitenciários do último concurso de 2011. A OAB defende que esses profissionais sejam nomeados imediatamente? Com certeza. O governo ele já nomeou vários agentes, não é, nessa gestão, sem dúvida alguma, foi inclusive o que mais nomeou, justiça seja feita, mas ainda há uma grande carência, tanto de vagas, houve também construção nesse interim, só que nós detectamos que tanto aqui na capital existe uma carência, como também no interior, você encontra cadeia pública com 2 agentes penitenciários. Não é? Muitas vezes a cadeia pública fica com um permanente durante a noite. Então isso é um perigo. A questão não adianta você construir sem você ter a estrutura adequada. Além do chamamento da convocação imediata desses agentes desse último concurso, ainda precisa ser feito mais outro concurso. Claro. Não é? Nós temos aí uma carência, fora esses últimos, né? Nós teríamos que contratar imediatamente pelo menos mais 1.000 agentes penitenciários. E esse pessoal deve ter o treinamento adequado, deve ter uma estrutura de trabalho condizente, deve ter um salário adequado. É isso que nós lutamos, porque só dessa forma é que você pode ter um sistema penitenciário mais tranquilo. Porque, veja, o que nós detectamos, que até no interior do estado, às vezes acontece o caso da própria polícia fazer a segurança das cadeias públicas, dos presídios. Isso não é adequado. O máximo que pode acontecer é a polícia ficar na parte externa da unidade penitenciária. Quem é treinado para fazer a segurança de uma unidade penitenciária, cadeia pública, seja lá o que for, é o agente penitenciário. É essa pessoa que é treinada para isso. Nós temos aqui na capital, diga-se passagem, uma estrutura, né, uma espécie de batalhão, que é o chamado GAP, que ele cuida da segurança, quando há um problema maior, ele é chamado. Então, isso até que funciona aqui na região metropolitana, mas no interior do estado não existe essa estrutura. Então, tem que ter mais gente. Imagine, veja bem, aquela questão que nós falamos inicialmente das delegacias de polícia. Nós temos aí cerca de 1.000 presos em delegacias de polícia aí no estado do Ceará, não é? Não é para o agente, para o inspetor, para o escrivão, para o permanente fazer. Não é a segurança desse pessoal. Quem é para fazer a segurança desse pessoal é o agente penitenciário e na unidade penitenciária, na cadeia pública, no presídio, não é? E essas unidades penitenciárias, eu repito, ela deve vir acompanhada da estrutura de ressocialização de trabalho. Então tem que ter sala de aula, tem que ter parlatório, tem que ter a sala do advogado. É uma grande luta nossa, é que toda unidade, tanto da capital como do interior, exista a sala do advogado. Até na delegacia de polícia deve haver a sala do advogado para o advogado criminalista ele fazer a movimentação, analisar um inquérito, ter contato com o seu cliente. Isso é que é o certo. Isso é que pode gerar uma tranquilidade maior no sistema penitenciário. Então, a vaga
o espaço físico, ele deve vir acompanhado disso, deve ter a sala do médico, a sala do dentista, a sala do advogado, a sala do defensor público. Então, nas unidades penitenciárias, é isso aí que nós estamos combatendo nesta carta. Essa carta, diga-se de passagem, ela já foi enviada para várias autoridades no cenário nacional. Então, nós estamos esperando. Existe, por exemplo, para você ter ideia, uma ação civil pública nossa na 5ª Vara da Fazenda Pública pedindo mais 1000 vagas para o regime semiaberto. E essa carta aí, ela vem exatamente trabalhando com todo o contexto do Estado do Ceará. Tomás, infelizmente nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e faz votos de que tenhamos um sistema carcerário mais justo e mais eficiente, que valorize mais o aspecto da ressocialização da pena e abre espaço para suas considerações finais. Bom, Hervé, te agradecer novamente a presença aqui nesse programa magnífico, né, a TV OAB, que é conduzido por você, e dizer à população, não só os advogados, mas a população como um todo, que nós estamos abertos aí a denúncias. O que houver nesta área do sistema penitenciário, em cadeia pública, em delegacia de polícia, em presídios, dizer tanto ao advogado, aos advogados que militam nessa área, como à população de um modo geral, que podem encaminhar a denúncia para a Ordem dos Advogados, dirigida à Comissão de Direito Penitenciário. Também nós temos uma Comissão de Direitos Humanos, que está sendo conduzida agora pelo Dr. Bandeira, não é? E nós trabalhamos em parceria, muitas vezes nós fazemos inspeções conjuntamente, não é? Dizer à população que nós estamos abertos. Muito obrigado. Ivelise Maia. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, Valdetário Monteiro, recebeu na manhã desta terça-feira o presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Milton Castelo, e o diretor da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal do Ceará, João Conrado Ponte de Almeida. No encontro, a OAB Ceará reiterou seu apoio ao cargo de delegado de polícia e, na condição de autoridade policial, exerce privativamente, com o auxílio dos demais cargos, as funções do órgão. E a seguir, OAB Ceará entrega doação ao IPRED. A gente volta já. Copa OAB, definidos os 4 times da semifinal. P14 e Injustiçados, Master e Luizinho farão os 2 jogos da semifinal da Copa OAB de Futebol Society no próximo sábado, no Centro de Treinamento do Recreio Clube de Campo, na Lagoa Redonda. Na rodada das quartas de final, disputada no sábado, o P14 venceu o Nova Advocacia, campeão do ano passado, pelo placar apertado de 3-2. Enquanto o Injustiçado passou fácil pelos sugêneres com o placar de 6-0. Bem, eu acho que foi a falta de treinamento esse ano, muita gente já com mais tempo de advocacia, trabalhando um pouco mais, a gente não teve tanto tempo para treinar quanto outros times, mas vida que segue, a gente vai brincar da mesma forma, vai se confraternizar da mesma forma, que o importante é isso aqui, após os jogos, a gente brincar não só o time da Nova Advocacia, como com outros colegas também de outras equipes. Parabéns para a OAB que está organizando esse campeonato maravilhoso, fazendo a congregação aqui dos advogados, os colegas, só tem amigo aqui presente. E a gente agradece essa oportunidade de poder disputar uma competição tão boa, uma competição tão nivelada, uma competição de amigos, né? De amigos para amigos, né? E a gente espera que agora, na semifinal, a gente ganhou as quartas finais hoje, no próximo sábado será a semifinal, né? E espera que contra o Injustiçado a gente leve um pouco mais de sorte que na primeira partida, porque a gente jogou contra ele na primeira partida e perdemos num resultado até ruim pra gente, mas agora a gente vai pra cima essa semana treinar para jogar contra eles melhor. O Master emplacou a Liga da Justiça em 2-2 e conquistou a vaga na disputa de pênaltis. E foi também nas penalidades máximas que o Luizinho conquistou a vaga, eliminando o Real Advocacia. A Copa OAB começou no dia 10 de maio, com 10 equipes e cerca de 100 atletas envolvidos. Para os organizadores, a Copa já é um sucesso. O campeonato começou em maio com 10 equipes. Hoje nós estamos encerrando as oitavas de final e temos 4 equipes classificadas, onde essas equipes vão jogar o primeiro
com o quarto e o segundo com o terceiro. E daí ficarão as duas equipes para a grande final e os 2 perdedores farão terceiro e quarto lugares. E com certeza nós vamos fazer uma bela festa, uma festa muito bonita para congraçar, homenagear toda a OAB do Ceará. A revista íntima é algo vinculado ao corpo do trabalhador, a nudez. É o ato de coagir o trabalhador a se despir na frente do empregador ou de algum preposto seu, no intuito de verificar se aquele empregado está se apropriando de algum bem material da empresa. E para falar sobre essa prática tão polêmica, nós conversamos agora com a advogada Carolina Silveira, do escritório Queiroz Cavalcante Advocacia. Doutora Carolina, é um prazer tê-la aqui conosco em nosso estúdio. Eu que agradeço o convite. Inicialmente, eu gostaria que a senhora destacasse, explicasse para os nossos telespectadores se há alguma previsão legal para a revista íntima. Sim, há uma previsão legal na consolidação das leis trabalhistas, artigo 373, ele fala realmente sobre esse instituto. E existe algum entendimento pacificado na Justiça do Trabalho sobre a possibilidade ou não do empregador se utilizar da revista íntima e da revista pessoal? Não, não há esse entendimento pacificado. Há um entendimento majoritário, mas ainda está meio a meio, eu posso dizer assim. Isso eu acho que é uma ideia muito subjetiva, é muito da cabeça de cada juiz mesmo. E também cada atitude do empregador faz com que o juiz tenha o seu ponto de vista sobre aquele caso. Cada caso é uma questão, podemos dizer assim. E qual é a diferença entre a revista íntima e a revista pessoal? Existe alguma distinção ou as duas são sinônimas? Há uma pouca distinção, mas há. A revista íntima é mais aquele aspecto relacionado à nudez. Certo. Já a revista pessoal não são os objetos do empregado, no caso. E a revista íntima realmente é relacionado à nudez. É o fato do empregado ter que se despir. Exatamente. E quais são os limites impostos nestas vistorias? Olha, os limites são vários. Você não pode deixar o empregado se despir na sua frente. Em situação vexatória. Em situação vexatória. Você não pode dizer que ele furtou um objeto na frente de outros empregados, ou até mesmo na frente de clientes. Isso aí é algo vexatório para ele. Então, são esses limites que o empregador tem que ter na hora de uma revista íntima ou revista pessoal. Nem mesmo abrir a bolsa do empregado na frente de outros funcionários, né? Ou de clientes. Né? Não pode. Você pode ver de longe a bolsa do empregado, mas você não pode abrir na frente de outras pessoas. Doutora Carolina, diante desse tema tão polêmico, como conciliar os direitos individuais dos trabalhadores com os poderes dados ao empregador? Eu costumo dizer que é a questão do bom senso. Você não pode adentrar muito nos direitos do empregado, algo como eu já falei, a nudez dele, que geralmente quando você vê alguma questão dessa na Justiça do Trabalho é relacionado à nudez, onde o empregador deixa o empregado despido na frente de outras pessoas, na frente até mesmo de outros empregados, e isso não pode, ao passo que o empregador também tem o direito de não ter retido seus bens econômicos, ele não pode ter esse patrimônio deteriorado por conta do empregado. Então, tem que haver realmente o bom senso nessa hora da revista. A verdade em síntese, é necessário que seja feita uma ponderação de valores. Exatamente. Uma questão também não menos polêmica diz respeito ao uso de câmeras para fiscalização. É permitido o uso de câmeras? Olha, é permitido desde que não seja para dentro do vestiário, por exemplo. Tem que ser, um exemplo que eu gosto muito de dar, é sempre bom o empregador dar uma chave para o empregado do vestiário, certo? Onde ele pode guardar as coisas e a câmera fica direcionada para lá, não diretamente para onde o empregado vai se trocar, porque às vezes as empresas costumam não observar essas questões. Há uma série de discussões relacionadas à fiscalização do poder do empregador, que diz respeito inclusive a equipamentos utilizados na empresa, exemplo de celular institucional ou e-mail corporativo. E muitas empresas acabam realmente fiscalizando o que é que o empregado está fazendo. Isso tem uma previsão normativa legal? Ele pode fazer isso? Pode, porque é direito do empregador também fazer isso, né? Já que é um e-mail corporativo, então há o direito também do empregador de fiscalizar. Se o empregado quer ter algo relacionado com outras coisas... Utilizar o e-mail pessoal. Exatamente, ele utiliza o e-mail pessoal e não do trabalho.
Doutora Carolina, a revista íntima, ela pode em algum momento ser configurada como dano moral? Porque a gente já viu várias querelas na Justiça do Trabalho por conta de revista íntima. Isso pode. Pode ser configurado sim, se o empregador ele não observar as regras, as normas que são estabelecidas. Se ele, como eu já falei, se ele colocar o empregado em momentos vexatórios, aí sim, configura o dano moral e é fácil do empregado caracterizar isso na Justiça do Trabalho. Quais são os cuidados que as empresas devem ter na hora de revistar seus empregados? Quais são os conselhos que a senhora deixa aqui para os empregadores? Pronto, é a questão da chave que eu falei, que é sempre bom ter a chave, você coloca um cordãozinho da empresa e coloca as câmeras direcionadas para o vestiário, mais para o cantinho onde eles guardam os objetos deles. Outra questão que eu posso falar, não deixar o empregado exposto a outras pessoas. Se é de fazer uma vistoria, que faça uma vistoria separada, só entre empregador e empregado. Não humilhar o empregado na frente de outras pessoas, dizendo que ele está roubando, dizendo que ele está levando alguma coisa da empresa. Essas são basicamente as discussões que tem na Justiça do Trabalho, são relativas a isso. Quando nós falávamos sobre a necessidade de que houvesse uma ponderação entre os direitos, no que diz respeito à revista íntima, me parece que é bem mais difícil de ser ponderada, não é verdade? Isso, exatamente. Eu costumo dizer que não é bom haver essa questão da revista íntima, porque é muito complicado você adentrar no corpo da pessoa e não ter um dano moral nisso. Então, eu acho muito complicado. Já a revista pessoal, não. Dá para ter uma certa ideia do que o empregado pode estar levando da empresa. Você pode vistoriar uma bolsa olhando de longe, até mesmo algum objeto que ele esteja levando, dá para você perceber que ele está levando, mas de longe, sem adentrar nas coisas, né, podemos dizer assim. Doutora Carolina, estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e abre espaço para as suas considerações finais. Sou eu quem agradeço o convite mais uma vez. Gostaria de falar que essa questão ela é um tema assim, bem relevante, é um tema que ganha muito espaço hoje em dia. Não há um entendimento majoritário, não há esse entendimento certinho de que pode e que não pode. Então, é bom as empresas terem alguns cuidados e quem quiser entrar em contato, eu posso deixar o e-mail. O e-mail é carolinasouza@queiroz-cavalcante.adv.br para a gente conversar mais sobre esse assunto. Obrigado. Obrigada. Ivelise Maia. A diretoria da OAB Ceará entregou na tarde desta terça-feira as latas de leite arrecadadas entre os participantes do arraiá da OAB, realizado no dia 28 de junho. O ato de entrega foi realizado no gabinete da presidência, com a presença do secretário executivo do Instituto da Primeira Infância, do IPRED, Iro da Justa. E em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança, é um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus negócios. Por isso, não perca tempo, faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Mais informações é só ligar para 3494-3991. Vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Defensoria Pública da Paraíba, inscrições até 29 de julho. Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região do Rio de Janeiro. Inscrições até 12 de agosto. As imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto.
programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas-feiras, às 11 da manhã, aos sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook, também através do Twitter, @OABCE, ou se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela sua companhia e até a próxima semana.